Então quiseram me internar, levaram pro médico lá. Quando chegou lá no médico, ele passou medicamento e eu fui pro interior com a minha mãe. Minha mãe levou eu para passar um dia no interior. E o Rogério foi, quando a minha mãe disse, mais ou menos um mês você vai pegar, a gente vai lhe avisar como é que ela tá. E eu morava no meio do mato, eu acho que o Rogério nem tinha, coitado, não tinha nem telefone para entrar em contato comigo, mas ele sabia onde era que poderia me encontrar, que ele já tinha ido no interior, né? Então ele foi me buscar. Quando chegou lá, o meu pai não queria me soltar, me liberar, né, pra ele trazer. Mas foi uma briga danada, graças a Deus eu vim. Eu tava com muita saudade dele, né? Ele também com muita saudade de mim. Então nós viemos. Aí nós engatemos com outro filho, com outra filha, que foi a Raquel. A primeira foi a Ruth, a segunda a Raquel. Então a Raquel foi outra luta também, mas foi mais fácil. Foi o pré-natal tudo bem direitinho, os médicos tudo me acompanhando bem direitinho. Uma benção. Só que outro problema, porque eu tinha tido um filho muito perto do outro e o meu primeiro foi cesariana, né? Da minha primeira filha, que você já sabe. Então, me levaram pro hospital Gonzaguinha, da Raquel. Quando chegou lá, os médicos não quiseram ficar comigo lá, os enfermeiros, porque eu já tinha tido primeiro cesariana e poderia eu não ter normal, porque estava muito perto um do outro. Aí uma ambulância me levou lá pro César Calles. Outro problema, eu contava, mas tudo tem que ter prova, né, gente? Tudo tem que ter prova, meus documentos, né? Ficou tudo no terminal, ficou tudo no Gonzaguinha, com essa enfermeira. E para encontrar essa enfermeira, o plantão que ela me trouxe, pois foi uma luta muito grande. Essa minha irmã lá procurando esse documento para eu dar entrada no César Calles. E eu sofrendo lá no César Calles para ter essa menina e esse documento não chegava. E eu sofrendo muito, muito mesmo. E essa bolsa não se rompia. E antes disso, eu trabalhava na locadora, né? Com essa menina pequena. Por isso que eu fiquei doente, porque eu não me alimentava bem, entendeu? Então, vocês que têm filhos pequenos, quem tá amamentando tem que se alimentar direitinho. Amém? Só para compreender mais, porque tem muitas adolescentes que às vezes tem um negócios em casa e às vezes não tem tempo nem de se alimentar direito. Tem um bebezinho para amamentar, tem que comer, viu? Não vão fazer igual eu não, que eu tinha um trabalho em casa, eu dava atenção só por o trabalho, porque era chegando gente direto, um tempo a locadora era muito boa. E graças a Deus, quando eu tava, parecia uma chama, sabe? Parece que os meninos chamavam, os meninos gostavam de eu atender eles. E quando o Rogério tava, não tinha um sucesso como eu tava na locadora, né? E Deus é uma benção. Deus é bom demais. Então, essa equipe começou a brigar lá por mim. E nada desses documentos chegar. E esse médico, que era uma benção, ele pegou e me levou para a sala. E as duas equipes começaram a brigar lá. E já só vou dar meia hora, se ela não tiver essa menina, eu vou tomar ela de você e vou levar ela para a sala de cirurgia. E esse outro médico era muito ruim. Logo, onde tem briga, não tem Deus, né? Tem um inimigo ali tentando
tirar a minha vida. Na primeira gravidez, na segunda gravidez também. O inimigo tentando tirar a minha vida. E logo se viu, né, gente? Onde tem briga, há inimigo. Há uma batalha ali espiritual entre o bem e o mal, acirrada. E fui para a sala de cirurgia. Fui para a sala de cirurgia, não, fui para a sala de parto. Eles forçaram a minha... Como é que chama, meu Deus? Eu esqueci o nome que chama. A bolsa estourar. Eles forçaram a bolsa estourar. A bolsa estourou. E na sala de parto eu desmaiei. Então, tiveram que se unir ali para salvar a minha vida. E eu me acordei. E quando eu me acordei, eu vi claramente a mão da minha filha com a tesoura na mão. Agora eu sei que ali foi um erro médico. Quase mataram a Raquel. A Raquel nasceu com sequela porque foi um parto forçado, puxado a ferro. Eu vi quando como é que, meu Deus, uma pá, né? Tipo uma pá, não sei como é que chama isso ali. Sei que ela pegou a cabecinha da criança, puxou e entortou. Muito uma coisa com ferro, não sei como é o nome disso ali não, mas ela puxou. Quando ela puxou, a criança pegou na tesoura. E eu pensei assim comigo, eu já tinha discernimento espiritual ali. Sempre desde pequena eu tive. Essa criança, ou ela tem a força muito grande. Eu pensei que a criança tinha uma força muito grande, a enfermeira também. Mas eu acho que aquela enfermeira, ela era uma estudante. Ela não tinha capacidade de puxar aquela criança. Eu acho que ela fez um procedimento errado. Então aquela criança era muito linda quando eu vi. Quando ela veio para mim, eu rejeitei ela. Porque era muito feia a criança. Tava roxa. Roxa, pescoço torto. Toda deformada. E eu alarmei desse hospital. Essa criança não é minha, eu quero minha criança. E essa criança não é minha. Chegou um médico e disse assim, acalma ela, explica ela o que foi que aconteceu. Mãezinha, o seguinte. O seu o seu parto foi muito difícil. Eu disse assim, não era para ter sido parto normal, não é isso. Era para ter sido um cesariana e vocês não me ouviram, por causa preferiram um papel e preferiram fazer as coisas erradas. Por pouco vocês não mataram a criança. É isso que vocês querem me dizer? Se acalme, você não pode se alterar, você pode quebrar o seu resguardo. Vai dar tudo certo, mãezinha. E os médicos tentando me acalmar. Logo ela vai voltar ao normal. Mentira deles. Eles mentiram, me enganaram. Mas eles fizeram de tudo para me processar, porque eu poderia ter processado César Calles. Mas eu entreguei a Deus. Esse médico, se ele estiver vivo, espero que ele não esteja. Tomara que Deus já tenha levado ele, né? Porque o médico que faz isso aí, esse médico não é de Deus. Agora sim, esse outro sim, ele era um médico de Deus. Porque ele doeu isso ali. E um médico novo que ele estava aprendendo, estava do meu lado, que era a equipe dos dois, estava se condoendo de dor por não poder me ajudar. E
Enfim, passei por um bom período difícil com a Raquel, porque a Raquel precisou fazer fisioterapia no APAE com o pescoço torto, mudando de médico, porque os médicos, a médica se apegou a ela, foi mudar para outra médica para ver se ela tinha resultado, porque essa outra médica se apegou tanto a Raquel e a outra médica disse, a diretora de lá, achava que a médica estava prejudicando a Raquel, pegou e tiraram a Raquel do acompanhamento dela. Aí a Raquel passou por outro processo muito dolorido, muito difícil. Que é trazer o pescocinho, o pescoço dela ficou, o rosto dela ficou atrás, mais ou menos aqui, ó. Tiveram que trazer o pescoço dela aqui pra frente. A Raquel era torta. Esse nervo aqui, ó. Esse nervo aqui a Raquel não tem, que tiraram. Não sei, o médico sabe mais ou menos. Sei que esse nervo aqui ela não tem. Então prejudicou muito a coluna dela. Ela teve que usar por um tempo uns aparelhos, né? Que é muito caro. Que foi até a minha irmã também que ajudou. Que ela não teve nem o tratamento todo. Porque ela não aguentava usar esse aparelho. Então eu fui por um tempo com ela em outro, lá na frente. Não, contar logo, eu já estava em outra denominação. Quando eu conversei com a obreira, e a obreira disse que, não, por amor de Deus, não faça isso com a sua filha, não. Deixa que Deus vai consertar os ossos dela. É Deus quem vai fazer isso aí. Só ore por a sua filha. Então, não obriguei mais ela a usar esse aparelho. Há muito tempo ela começou a usar o aparelho. Não foi logo de pequeno, não. Foi depois de grande já. Talvez se fosse pequenininha, tinha dado um resultado bem mais melhor. Mas isso aí aconteceu depois de outra etapa que eu vou contar para vocês. Então a gente vivia muito feliz, eu e o Rogério, com a nossa família, e tivemos o nosso último filho, foi o Gabriel. O Gabriel foi uma bênção, até para mim ter ele, que foi passado por uma ligação. Quando eu fui ter o Gabriel, na época da política, uma irmã minha conheceu uma amiga dela que estava trabalhando, que a mãe dela estava trabalhando com os políticos, o político estava fazendo ligação. Aí eu fui me consultar com esse médico que estava trabalhando com esse político. Aí ele disse que marcou a minha data de cirurgia para me ter o Gabriel. Se caso eu tivesse dor, eu ia ter normal antes. Mas se caso eu não tivesse dor, ia dar certo. Que nessa data aí era o certo, que já estava ultrapassando o tempo de eu ter o neném. Eu disse assim, doutor, vai dar tudo certo, eu não vou ter antes, eu vou ter nessa data aqui que o senhor mandar, porque eu já estou cansada de tanta dor, eu tenho tanto medo de ter já filho normal, que eu já passei, já tive 2 filhos e tudo não foi muito bom não. Mas Deus, eu vou orar para mim não ter esse neném antes, mas sim nessa data. Porque para mim, a cesariana foi bem melhor do que o parto normal, porque foi muito sofrimento. Então, tive o Gabriel, foi uma bênção. O Gabriel passou 3 meses, 8 meses comigo, e começou o meu problema na igreja com o pastor novo, com o meu pastor. O pastor, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, no Conjunto Palmeira, ele era um senhor e ele se aposentou e entrou outro. Então, eu comecei a fazer os meus votos, tudo bem direitinho, com o novo pastor. E esse pastor passou também a ser meu cliente, que nessa época eu vendia cosmético ainda. Então, ele comprava perfume, eu frequentava muito a casa dele, que eu ia deixar perfume. E também eu ia
eu levava meus votos também na igreja, certo, né? Eu ia lá pra igreja. Mas só que aconteceu de uma casa ficar desocupada vizinha à igreja. Aí eu avisei pro pastor e ele achou muito bom para ele, porque ele morava um pouco distante, quanto mais perto da igreja, melhor para ele. Então, ele foi morar nessa casa, eu passei a frequentar e levar as minhas ofertas na casa dele. Eu não sei se eu fazia certo, eu acho que eu fazia certo, porque as minhas ofertas era brinde que eu ganhava do cosmético da Avon e eu fiz um voto com Deus, aqueles produtos que eu não tinha utilidade para mim, eu doava para casa para arrecadar dinheiro para a igreja, né? E esse pastor, tudo que agora eu entendo, né? Que tudo que acontece tá no controle de Deus. Por quê? Porque pra gente crescer espiritualmente. Porque eu era uma Deus via eu e via o meu marido. Eu sei responder por mim, eu não sei responder por ele, né? Então eu posso falar o que eu fazia. Eu posso falar o que eu via, o que eu enxergava, né? O que ele representava para mim, né? Então, quando eu fui entregar essa oferta, o pastor não me viu e tanto errou a mulher dele, como errou ele, como eu errei também. Então, tava tudo certo. Eu errei, eles erraram também. Eu acho que eles erraram mais do que eu, por quê? Porque eu tinha eles como santo, eu tinha ele, pastor, como santo, eu tinha padre como santo. Essas pessoas de Deus não erravam, né? Só nós errava. Eles não podiam errar. Mas só que eu tava enganada, né? Então, ele disse lá dentro, não sei se ele tava no quarto, na sala, na cozinha, sei lá. Ele disse assim, essa oferta aqui não vai ser de Deus, vai ser pra mim. Olha que coisa linda. Gente, isso ali foi uma mulher grávida. Foi um baque isso ali. Veio veio tudo que o pai falava pra mim, veio ser confirmado ali. Só que meu pai errava. E por causa do erro do meu pai, eu errei também. E por causa que eu errei, eu paguei um alto preço. Quando eu conheci o meu marido, a gente noivou e tava fazendo tudo perfeitozinho. A gente se entregou logo, mas com o objetivo de casar logo. Então ele comprou a aliança e nós viajamos para ele pedir a minha mãe em casamento. Eu já estava grávida. E quando nós chegamos lá, o pai disse desse jeito: minha filha, o seu marido não tem nada, você também não tem? O casamento civil é para quem tem as coisas. Ele não quer casar no religioso. Para mim, o casamento só é válido religioso. Esse casamento civil ali é meio de para vocês construir algo e vocês ter direito. Mas o casamento civil era para mim ter me casado. Mesmo que o pai não tivesse dito isso ali, mas era para mim ter casado. Só que eu acreditei no meu pai. Eu não acreditei no meu pastor. Mas eu queria casar o religioso. Mas errei. Por bem, aí saí da igreja e Deus começou a me mostrar os erros do meu marido.
eu comecei a perceber que ele estava me traindo. Começou as coisas vir. Mulheres, aparecer calcinha quando eu sempre vinha aqui para minha mãe. A minha mãe tava morando já aqui em Fortaleza, tava morando mais no interior. Tava morando aqui em Fortaleza. Quando eu chegava tinha calcinha no banheiro, que essas calcinhas não era minha. Parecia que eu era dominada por um ser espiritual que eu não entendia. Eu era muito calma, muito tranquila, mas parecia que eu não tinha o Espírito Santo. Parecia que eu tinha mais o demônio do que a presença de Deus. Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Que eu não procurava confusão. Eu não falava nada, eu ficava em silêncio. Eu creio que Deus permitiu assim. E ele disse que ia vender os videogames tudinho. Ia ficar mais locado não, ia trocar por máquina de fliperama. Tudo bem, aí a gente era difícil brigar, a gente mais era de conversar. E a gente conversava muito, ninguém não brigava. E de um tempo pra cá a gente começou a brigar. Depois dessa minha profissão, que essa consultoria, quando a gente entra em consultoria, a gente se arruma mais, melhorzinho, né? Do jeito que os consultores mandam, né? E eu peguei e achei que ele tava com ciúme de mim. Porque eu saía muito, ele ficava em casa, mas sempre eu paguei umas pessoas, né, pra cuidar do meu menino. Nunca ele ficava cuidando. E cuidando dele também, né? E ajudando ele, de alguma forma, na despesa de casa. Meu objetivo era esse, crescer em função da minha família. Porque eu era uma mulher de Deus. Mas eu tinha umas atitudes que não era de uma mulher sábia. Eu não tinha vigilância. Então, ele teve ele trocou a locadora por máquina de fliperama e começou a trabalhar fora. Então, eu eu preocupada, né, com o menino, eu disse assim, eu vou mudar de profissão, igual ele fez. Eu vou encerrar aqui, gente, vou botar em outro vídeo, tá bom? Pra ficar melhor.